1 Macabeus, capítulo 14. Pelo ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e penetrou na Média, para ali organizar um exército de socorro na sua luta contra Trifon. Mas Ascácis, rei da Pérsia e da Média, informando que Demétrio havia entrado no seu território, enviou um dos seus generais para pegá-los vivo. Partiu, pois, este, desabatou o exército de Demétrio e o apoderou-se de sua pessoa. Enviou-o a Ascácis, esse o encarcerou. Na Judéia, reinou a paz, enquanto viveu Simão. Procurou o bem-estar de seu povo, e esse se agradou de seu poder e reputação. Com toda a glória que adquiriu, tomou Jope como porto e construiu um acesso para as ilhas do mar. Alargou as fronteiras de seu povo e estendeu sua autoridade sobre todo o país. Repatriou muitos dos judeus prisioneiros dos estrangeiros. Apoderou-se de Gazara, de Betsu e da cidadela de Jerusalém, que purificou de suas manchas e ninguém ousava opor-se à resistência. O que cultivava a terra trabalhava em paz. O solo dava suas colheitas e as árvores dos campos seus frutos. Os velhos sentavam-se nas praças públicas e entretiam-se com o bem comum. Os jovens revestiam-se com troféus e com equipamentos de guerra. Simão forneceu víveres à cidade e tomou resoluções para edificar as praças fortes, de modo que em toda parte, até a extremidade da terra, celebrava-se seu nome. Estabeleceu a paz em seu país, e todo Israel exultava-se de alegria. Cada um podia sentar-se sob a sua parreira, ou figueira sem recear o inimigo. Não houve ninguém para atacá-los, e os reis, nessa época, foram abatidos. Protegeu os humildes entre seu povo, zelou pela lei e exterminou os ímpios e perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. A morte de Jonas foi depressa conhecida em Roma e até Esparta, provocando grandes pesares. Mas logo que os romanos e os espartanos souberam que seu irmão Simão se tinha tornado sumo sacerdote em seu lugar e governava o país com as cidades que ali se achavam, escreveram-lhe em tabuletas de bronze para renovar a amizade e a aliança, outrora concluíram seus irmãos Judas e Jonatas. Essas mensagens foram lidas diante da Assembleia em Jerusalém, e eis que a cópia daqueles que enviaram os espartanos. Os acortes da cidade de Esparta ao sumo sacerdote Simão, aos anciãos, aos sacerdotes do povo judeu, seu irmão Saúde. Os mensageiros que enviaste ao nosso povo contaram-nos vossa celebridade e glória, e a nós nos regozijamos com a sua chegada. Que nós consegue a proposta que eles fizeram às rebeliações do povo. Numerônio, filho de Antíoco, e Antipatro, filho de Jazão, vieram a nós da parte dos judeus para renovar sua amizade conosco. Pareceu bem ao povo recebê-lo com honra e depositar uma cópia de suas palavras nos arquivos públicos, para que ficasse na memória do povo de Esparta, e sobre isso enviamos uma cópia a Simão, sumo sacerdote. Em seguida, Simão enviou um numerônio a Roma, com um grande escudo e ouro, que pesava 1000 milhas, para a confirmação da aliança com os romanos. Quando o povo foi informado disso tudo, disse: que sinal reconhecemos daremos a Simão e a seus filhos? Ele mesmo, seus irmãos e a casa de seu pai mostrarão-se valorosos. Venceram os inimigos de Israel, asseguraram-lhe a liberdade. Gravaram, pois, uma inscrição em tábuas de bronze, e colocaram-se nas estrelas conservadas no monte Sião. Eis a cópia dessa inscrição. No dia 18 do mês de Elul, do ano 172, o terceiro ano pontificado de Simão, em Assamarel. Na grande assembleia dos sacerdotes, do povo, dos chefes da nação e dos anciãos do país, foi decretado isto. No momento em que a guerra renascia sem cessar no país, Simão, filho de Matatias, descendente de Jaribe, seus irmãos, expuseram-se ao perigo e resistência aos inimigos de sua raça, para salvar o templo e a lei, levando seu povo a uma grande glória. Jonatas reuniu seu povo e tomou sumo sacerdote, depois foi juntar-se aos seus mortos. Os inimigos quiseram invadir o país para devastá-lo e lançar a mão sobre os lugares santos. Mas então se levantou-se Simão, combateu por sua nação
distribuiu uma grande parte de seus bens para armar os homens e seu exército a pagar seu soldo. Fortificou a cidade de Judeia, Bet-Sur, que se acha na fronteira, outrora arsenal do inimigo, onde ele estabeleceu uma guarnição judia. Jope, que se achava na costa, Gazara na região de Azote, outrora povoado de inimigos, que ele substituiu por judeus, e muniu todas essas cidades como era necessário para a sua defesa. O povo viu o procedimento de Simão e a glória que ele queria adquirir para a sua raça. Escolheu-o para o chefe de sumo sacerdote, por causa de tudo o que ele havia efetuado, pela justiça e fidelidade que guardou a sua pátria, porque procurava todo modo exaltá-la. Sob sua autoridade, o povo tinha chegado a rechaçar os gentios de seus territórios e a expulsar os ocupantes da cidade. De Davi em Jerusalém, lugar no qual havia estabelecido uma cidadela, e da qual saíram para manchar os acessos do templo e profanar gravemente a santidade. Simão colocou ali uma guarnição judia, fortificou-a para proteger o país e a cidade, e ergueu dos muros de Jerusalém. Depois disso, o rei Demétrio confirmou Simão o cargo de sumo sacerdote, contou-lhe o número de seus amigos e demonstrou-lhe uma grande consideração. Com efeito, ele soube que os romanos davam aos judeus o nome de irmãos, de amigos e de aliados que haviam recebido com honra os enviados de Simão. Soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão tornasse seu chefe e sumo sacerdote, perpetuamente, até a vinda de um profeta fiel, que tomasse o comando do exército, cuidasse do culto, designasse superintendentes para trabalhos, as regiões, os armamentos e as fortificações, que se ocupasse o culto fosse obedecido por todos, e que no país todos os atos fossem escritos em seu nome, e que andasse vestido de púrpura e trouxesse fivela de ouro. Não seria permitido a ninguém, o povo ou dos sacerdotes, rejeitar uma só de suas disposições, contradizer suas ordens, convocar uma assembleia no país em que seu assentimento vestir-se com púrpura ou usar uma fivela de ouro. Quem quer que agisse contra essas decisões ou violasse uma, seria culpado. Aprove ao povo permitir a Simão agir conforme essas disposições. Simão aceitou. Prontificou-se a ser sumo pontífice, chefe do exército, governador dos judeus e dos sacerdotes, e exercer autoridade sobre todos. Foi ordenado que essa inscrição fosse gravada em tábuas de bronze e colocada no lugar visível da galeria do templo. Ao passo que uma cópia seria depositada na sala do tesouro, à disposição de Simão e seus filhos.